Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 19, vamos ler do versículos 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, a qual lemos a Tua Palavra, pedimos a Ti que o Senhor venha nos auxiliar através do Teu Santo Espírito, o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras, Senhor, e que o Senhor nos transforme pelas Escrituras Sagradas, Senhor. Que o Senhor me use, Senhor, para transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor quer dizer, Pai. E que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus estava, meus irmãos, caminhando em direção a Jerusalém. Então, passando ali por aquele local em direção a Jerusalém, teria que passar por esse local, por Jericó. Uns acontecimentos anteriores a este é aquele caso em que Jesus encontra aquele jovem rico que vai até o encontro de Jesus, ele querendo se justificar por ser um guardador da lei, e ali confrontado com Jesus, por Jesus dizer que alguma coisa ainda faltava àquele jovem, que ele vendesse tudo quanto que ele tinha e desse aos pobres, ele teria tesouros nos céus. Mas ele ficou muito entristecido com essas palavras que Jesus disse a ele. E Jesus, vendo ele assim triste, diz que quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que estão em riqueza. Isso está lá no capítulo 18, no versículo 24. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, as pessoas que ouviram Jesus dizer estas coisas, então perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Se dificilmente um rico pode entrar no reino dos céus, que é até mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, versículo 27, os impossíveis dos homens são possíveis para a Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Somente Deus pode trazer a salvação. Até mesmo em alguém difícil, como o próprio Jesus disse, de sendo um homem rico. Porque o rico, ele tem o amor nas coisas materiais, tem amor no seu tesouro, e nisso ele maquina, e isso ele fica planejando quanto ele pode angariar mais
e mais riquezas, e não pensa e não cogita das coisas de Deus. Então Jesus está ali caminhando em direção a Jerusalém, seus últimos momentos do seu ministério terreno, e ele chega perto ali, quando está se aproximando da cidade de Jericó. Um outro fato bastante interessante é o encontro com um cego, que está lá no versículo 35 do capítulo 18. E aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então, ouvindo aquele tropel da multidão, então esse cego fica curioso a saber o que está acontecendo. E o versículo 37 diz: e anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então este cego, ouvindo que Jesus o Nazareno, como era a forma que chamavam Jesus ali, então começou a clamar: Jesus Nazareno, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ali que estavam ali repreendiam para que ele se calasse, porém cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí acontece o encontro de Jesus com esse cego, no versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver, seguindo e glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, ele se aproximando de Jericó, tem esse acontecimento do cego, a qual, ao ouvir falar a respeito de Jesus, começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Aquele cego, quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele já identificou que Jesus era aquele da qual os profetas falavam. Estava lá em 1 Crônicas, capítulo 17, a qual Deus faz aliança com Davi, dizendo que o herdeiro seria, o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Então o povo de Israel sabia que do trono de Davi haveria de vir o Messias, e o cego identifica que aquele homem ali, Jesus o Nazareno, era este herdeiro ali de Davi. Por isso ele clamava: Jesus, filho de Davi, pois ele sabia que ele era poderoso para trazer cura a ele. E isso ele começa a glorificar a Deus. E a multidão também glorificava a Deus. Então essa multidão glorificando a Deus chega então à cidade ali de Jericó. Então entra Jesus na cidade de Jericó, então atravessando a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E o evangelista Lucas, ele enfatiza isso, que este homem, maioral dos publicanos e rico. Então ele já vai identificando qual era o ofício desse homem. Ele era um publicano. E qual era o serviço do publicano? Era cobrar impostos. Muitas vezes é até normal, a gente entende, nós temos, que somos cidadãos, temos que pagar impostos. Mas na cultura ali daqueles dias, isso não era bem visto. Por quê? Porque ali Israel estava sob o domínio dos romanos. Então um povo estrangeiro estava dominando aquele local. E agora imagine, dentro do nosso povo, alguém vai tirar do nosso dinheiro, coletar dos nossos impostos e entregar a um reino opressor estrangeiro que está nos dominando. Isso não é, uma pessoa que fizesse algo desse tipo, não era bem quisto diante da sociedade. Aos nossos olhos, era odioso ver um dos nossos irmãos, dos nossos cidadãos, alguém do nosso sangue ali, da nossa terra, pegando e coletando dinheiro para um povo opressor e estrangeiro. E a Bíblia diz que ele era maioral, ele era o chefe ainda desses publicanos, e ele era rico.
E nós sabemos, meus irmãos, que questão de corrupção não é restrito somente a nós, povo brasileiro, de terras tupiniquins, né? Isso já existe desde que mundo onde entrou o pecado no mundo, o homem tem se demonstrado corrupto. E naqueles dias de Jesus, nesses coletores de impostos, nesses publicanos, havia também essas coisas também. A corrupção de tirar a mais do que era devido do povo. Por isso que muitas vezes algumas pessoas, alguns soldados e cobradores de impostos vieram até João Batista e eles perguntam o que nós vamos fazer. E João Batista diz que não cobreis a mais do que é devido. Cobra aquilo que é o justo e não aquilo que é demais. Porque muitas vezes não se teria um controle, então esses cobradores de impostos cobravam a mais do que era devido. E aqui Zaqueu estava dentro desses. Imagina você, um homem que possivelmente ele não ligava muito pela sua fama, porque ele sabia da sua condição, que ele estava, de certa forma, ali como um traidor daquele povo de Israel. Ele sabia dos seus pecados, ele sabia quem ele era e ouve falar. A multidão está vindo aí, está glorificando a Deus, dizendo ali que está ali o Jesus, o filho de Davi, aquele que trouxe ali o milagre para aquele cego, e a fama de Jesus que trouxe tantos outros milagres. Então, despertou neste homem ele querer saber quem era Jesus. Olha o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então estava lá aquele homem, pecador, cobrador de impostos, rico, está a multidão ali glorificando a Deus. Ele queria ver quem era este homem, quem era esse Jesus. Possivelmente ele, sendo um judeu, ele sabia que haveria de vir o Messias. O texto não nos diz isso, essas informações, mas possivelmente, como um judeu, ele sabia muito bem disso. Talvez frequentasse as sinagogas aos sábados, ouvisse da lei de Deus, mas vivia ali nos seus pecados. Então, se o Filho de Deus, o Messias, Jesus, o filho de Davi, ele está vindo aí, certamente o reino de Deus chegou. E nós sabemos qual era o pensamento do povo, que até mesmo os discípulos achavam que era aquele momento que Jesus ia trazer a libertação de Israel, ia instaurar o seu reino de uma forma poderosa, civil-militar. Pois até os discípulos pensavam disso. Porque lembram do caso dos discípulos ali no caminho de Emaús? Eles estavam, de certa forma, decepcionados com Jesus, pois tinha morrido ali na cruz. E eles pensavam que ele haveria de trazer a redenção ali de Israel. Então, era um pensamento comum do povo, esperando esse Messias chegasse de uma forma gloriosa, com o seu poder. E Zaqueu ali possivelmente estava entre os que pensavam dessa forma. Isso ele deve ter cogitado. O texto não nos fala isso, mas podemos imaginar isso. Agora, ele, ali, um homem pecador, traidor do seu povo, não era benquisto pela sociedade, mas estava ali Jesus, a fama dele era muito conhecida. Possivelmente ele poderia argumentar que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Então eu quero ver quem é esse homem. Mas havia uma dificuldade ali. A multidão era muitas pessoas, e ele, por ser de pequena estatura, não podia ver a Jesus. Então, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha que interessante. Então, já que ele não consegue ver a Jesus por causa da multidão, então ele corre adiante. Eu vou correndo, já que o povo está andando devagar, querendo ver Jesus, eu vou correr mais que todos, vou subir naquela árvore, porque eu sei que ele vai passar por aqui.
por aquele trajeto e sobe nessa árvore, como diz o texto, num pé de sicômoro, a fim de vê-lo. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando os irmãos leem esse texto, algo nos chama a atenção. Porque Jesus chama pelo nome. Isso é muito significativo, Jesus ter chamado a este homem. Que Jesus demonstra o seu poder de conhecer quem era esse homem diante de uma multidão. Para Zaqueu isso é muito significativo, pois eu estou querendo ver esse homem. E esse homem já adianta chamando o meu nome. E os irmãos já souberam qual é o significado do nome Zaqueu? Alguma vez em alguma pregação, um estudo? Zaqueu significa puro, inocente e justo. Agora imagine um homem como esse, que não era bem quisto, era uma persona não grata perante a sua sociedade, um traidor do seu povo, pois cobrava impostos e possivelmente cobrava a mais do que deveria, chefe ali, maioral dos publicanos, rico, muitas vezes por causa da corrupção. E esse homem tinha o nome de o puro, inocente e justo. E é significativo que Jesus chama ele Zaqueu. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E Jesus disse: convém. A mim me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Os irmãos poderiam imaginar a cena, muitas vezes, deste homem que sobe nesta árvore, querendo ver quem é Jesus, este homem pecador, pelo que nós apresentamos e pelo que o texto demonstra de quem ele era. Jesus o chama pelo nome. Então era algo que ele queria, ele se adiantou por causa da multidão, tinha um obstáculo, a multidão, ele ser de pequena estatura, se adianta, sobe na árvore, e o Senhor Jesus, ali, Jesus o Nazareno que estava passando, chama pelo nome, e ainda diz que me convém ficar hoje na minha casa. E Zaqueu recebe com alegria. É claro que isso não vai ser bem visto perante as pessoas que estavam ali com eles. Olha o versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como pode ser isso? Jesus ali, o mestre Jesus, o Nazareno, como ele pode se hospedar na casa de um homem pecador? E não era a primeira vez que estavam falando isso de Jesus. Os irmãos lembram de Mateus também? E Mateus era um coletor de impostos. E Jesus também vai até a casa dele, participa ali do banquete. E as pessoas ali, os líderes judeus, os fariseus, os escribas, como é que pode estar ali sendo hospedado, participando, está dentro de uma casa de um homem pecador? Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, nós não sabemos o que tinha já acontecido. Jesus tinha conversado, falado, exposto a doutrina, mas durante isso, entre mentes, o texto diz, entre mentes, nesse decorrer disso tudo, ele se levanta, ele toma essa atitude e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
Como eu disse anteriormente, Zaqueu, por ser um homem ali judeu, criado na religião judaica, sendo ali descendência do povo de Deus, ele conhecia a lei. E no texto lá de Levíticos, diz a forma pela qual, se alguém tinha defraudado alguém, a forma de restituição. Então ele deveria restituir o valor que de certa forma ele usurpou, tomou, e ainda acrescentar uma quinta parte. Então teria ali um montante. Então o valor acrescido de uma quinta parte para poder restituir. Só que Zaqueu, ele vai a mais do que a própria lei estabelecia. Ele diz: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Os irmãos lembram do jovem rico? E o que as pessoas disseram? Jesus mesmo disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus os que têm riqueza, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem estava ali presente, com certeza isso foi uma reação, algo de causar impacto, pois aquele homem rico está ali, ao receber Jesus na casa dele, ele toma a iniciativa de dar a metade dos bens dele, e se ele tem defraudado alguém, ele ainda vai restituir 4 vezes mais. Os conhecedores da lei sabiam que ele estava fazendo mais do que a própria lei exigia, como está lá em Levítico 6, capítulo 6. E o versículo 9 diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que interessante, Jesus dizendo: houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Os irmãos lembram de um incidente onde os judeus começaram a falar para Jesus a respeito, começaram a dizer: nós somos filho de Abraão, e Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão. Vamos abrir a palavra do Senhor, guarde o texto aí, e vamos lá para João, no seu capítulo 8. João capítulo 8, vamos ler do versículo 31. Então diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de meu pai. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhe: nós não somos bastardo, temos um pai que é Deus. E replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai,
certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que interessante. Então, essas pessoas que advogavam o título de ser chamado filhos de Abraão, Jesus disse: vocês verdadeiramente são descendência de Abraão, mas filhos de Abraão não, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam o que praticou a Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. E voltando ao texto lá de Lucas 19, o que Jesus diz a Zaqueu? A esse homem que era pecador, a esse homem injusto, a esse homem impuro, Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, porque também este Zaqueu, que vocês ali viam, ele é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Então Jesus estava dizendo, de certa forma, estava justificando, porque Abraão creu em Jesus. E da mesma forma, cada um de nós também. Nós lemos na leitura inicial, porque pela graça nós somos salvos. E Deus aqui usou da sua graça, desse favor que nós não merecemos, desse dom, desse presente para um homem pecador, mostrando a ele quem era Jesus, o Filho de Deus, e a este homem impuro e injusto, Zaqueu. Deus diz que ali havia salvação naquele momento, naquela casa, pois aquele homem praticava agora, de certa forma, ele é filho de Abraão, pois o filho de Abraão ele pratica as obras de Abraão. Abraão que creu em Jesus, como disse o próprio Senhor naquele mesmo texto, pois ele viu o Senhor, viu o meu dia e se alegrou. E graças a Deus, meus irmãos, pela vida de vocês, pois também nós, outrora, pecadores que éramos, pelas nossas obras impuras que nós tínhamos, éramos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor nos chamou como chamou Zaqueu. Éramos ímpios, nécios. Nós lemos no texto ali de Tito como era a nossa condição antes do Senhor. Mas o Senhor nos chamou, cada um de nós. Então Jesus, o Salvador, nos chamou, nos atraiu assim. E o Espírito Santo operou em nós a fé para crer, assim como o crente Zaqueu creu no Senhor Jesus, reconhecendo ele ser o Filho de Deus. Olha o versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E cada um de nós se encontrava na mesma situação de perdidos e de pecadores. Mas Deus nos salvou. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe a cada um de nós.